Olá, amigos. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 3, versículo 9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quando Deus salva, Ele transforma e faz com que a pessoa salva se torne uma nova criatura e viva com boas obras, manifestando o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. A pessoa que se diz salva, mas não passou por uma metanoia, uma transformação de velha criatura que vivia segundo a natureza adâmica caída, segundo suas paixões, segundo os seus desejos carnais, pecaminosos, para ser guiado pelo Espírito Santo e pela gloriosa Palavra de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Se a pessoa não manifesta uma transformação, ela não foi salva, porque o Espírito que salva regenera. O fruto do Espírito presente nas nossas vidas evidencia que fomos salvos. A pessoa salva está sujeita a pecar. Ela pode estar fraca na fé, ela pode falhar, porque quando nascemos de novo recebemos a natureza do Espírito, mas a natureza adâmica permanece. As naturezas adâmica e do Espírito lutam dentro de nós. E quando nós alimentamos o Espírito com oração, jejum, vigiando, lendo a palavra de Deus, nos envolvendo com a igreja, com a obra de Deus, então nós conseguimos subjugar a natureza adâmica, a carne, que tenta nos afastar do Senhor. A Bíblia diz em Romanos: aquele que é guiado pela carne caminha para a perdição eterna, mas aquele que é guiado pelo Espírito caminha para a vida eterna. Não significa que aquele que nasceu de novo não possa pecar. Embora ele nasceu de novo, ele pode ter um momento de fraqueza e pecar, mas ele não pode e não consegue viver na prática contínua e desenfreada do pecado. Quando ele peca, o Espírito Santo o convence do pecado, faz com que ele sinta tristeza pelo pecado e ele abandona o pecado, voltando a viver em santidade na presença de Deus. Só seremos perfeitos ao toque da última trombeta, quando formos glorificados e o corpo mortal e corruptível se revestir da imortalidade e da incorruptibilidade. Até lá, estamos sujeitos a falhas. Porém, a palavra do nosso Deus diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo pode cair muitas vezes, mas o Senhor não o deixará prostrado.
Diz também em Isaías capítulo 1: ainda que os teus pecados sejam negros ou vermelhos como a escarlata, eu te torno branco como a lã e alvo como a neve. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. A pessoa que vive na prática contínua e desenfreada do pecado, ainda que frequente uma denominação religiosa, ainda que tenha um certo conhecimento das Escrituras e possa até ocupar algum cargo eclesiástico, não nasceu de novo, não tem a salvação. A Bíblia é clara: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus está nele e não pode permanecer no pecado. Então analise o homem a si mesmo. Veja se você tem andado em novidade de vida. Não dentro do templo, no momento do culto, em que todos levantam as mãos e declaram louvores ao nome do Senhor, mas no dia a dia, em casa com a família, no trabalho, com os colegas, com as lideranças e subordinados, na rua, na escola, no trato com as pessoas, quando nos vemos diante de situações inesperadas de adversidade, quando sofremos alguma injustiça, como reagimos? Somos mansos, moderados, temperados, temos domínio próprio, ou viramos um monstro, saímos fora de controle? Precisamos analisar a nós mesmos, buscar no Senhor uma transformação genuína, profunda, para que cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Haja visto que o dia do arrebatamento e do nosso encontro com Ele se aproxima. Peço que você ajude o nosso canal deixando o seu like, o seu comentário, compartilhando essa mensagem e se inscrevendo no nosso canal, para que possamos alcançar mais vidas para a glória do nosso Deus.